Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre como herdar a vida eterna. Muita gente simplesmente não acredita que o ser humano seja um ser eterno, mas a Bíblia diz que somos sim. Fomos criados por Deus para ser eterno e desfrutar da glória dele aqui na terra. Porém, em Gênesis 3, Adão e Eva quebram essa aliança com Deus quando eles decidem dar ouvidos à serpente. E essa quebra, que se chama pecado, fez com que o homem também herdasse a morte. E essa morte, ela está descrita em duas vertentes: a morte física e a morte eterna. A morte física legou para o homem uma certa determinada ordem de dias. O homem hoje, a estimativa de sobrevivência de um ser humano está entre 70 e 100 anos. E mesmo assim, quando a gente atinge a marca dos 70 anos, raramente conseguimos viver de forma prazerosa e proveitosa. Pois é, a morte eterna, que é a segunda morte legada ao homem, é aquela morte em que o homem será levado para o outro lado da eternidade. E quando a gente fala de morte eterna, a gente está falando de condenação. Bom, hoje eu quero falar acerca de um jovem rico que também tinha essa mesma preocupação. E depois de ouvir Jesus fazer vários sermões, ele se sentiu seguro para reconhecer Jesus como Deus e também como mestre. E ele fez uma pergunta que muitos de nós sempre fazemos: como farei para herdar a vida eterna? Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que tens e distribui aos pobres. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil para um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem poderá ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem, para Deus é possível. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus: Digo-lhes em verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino dos céus, deixará de receber na presente era muito mais vezes e na era futura a vida eterna. Gente, algumas coisas a gente precisa colocar aqui em pauta. Em primeiro lugar, quando Jesus disse que um camelo era muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava falando literalmente da agulha que as costureiras usam para coser roupas. Não, ele estava falando de um tipo de portão que existia naquela época. Era mais fácil o camelo passar pela brecha deste portão, que era bem apertada, do que um rico passar para o reino dos céus. Bom, quem tentou, se alguém tentou, passar um camelo por essa brecha, sabe qual foi a dificuldade que ele enfrentou. Outra coisa que Jesus fala é acerca de riquezas. Será que é impossível um rico entrar no céu? Não, Jesus não está dizendo que os ricos não entrarão no céu. Ele está dizendo que é muito difícil. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O momento em que Jesus foi abordado pelo jovem rico era mais um momento de pregação, aonde Jesus se sentava no meio da multidão e trazia uma forma didática bem palpável para que aquela pessoa que estivesse ouvindo entendesse exatamente o que ele queria dizer. Jesus tratava tudo por forma de parábolas. As parábolas eram histórias de fácil entendimento que fazia com que as pessoas entendessem mais rapidamente o que ele estava tentando dizer. Jesus não filosofava, Jesus não deixava por entender. Não, ele se fazia entender. E isso fazia com que as multidões viessem até ele. Naquela época existiam os escribas e também aquelas pessoas que eram versadas nas escrituras, mas eles falavam de forma de difícil entendimento e muitos deles traziam algumas regras inventadas por eles mesmos e isso trazia desânimo para a multidão. É como se ninguém conseguisse de fato cumprir o que ele estava propondo na sua mensagem.
Jesus, ele vem com uma didática totalmente. Jesus, ele vem, não precisa desse ele, né, Esther? Não. Jesus vem com uma didática totalmente nova e diferente. Se é nova é diferente, né, Esther? Oh, meu Deus. Ele está falando por meio de parábolas e trazendo exemplos onde todos que o ouviam conseguiam entender. E esse jovem rico, ele estava sentado junto àquela multidão e já havia ouvido alguns dos seus discursos. Então, o jovem rico aparentemente era um homem bom e temente a Deus. Lá no versículo 18, ele diz assim: Bom mestre. Veja, a primeira palavra, bom, ele está reconhecendo que Jesus é Deus, ele está reconhecendo a divindade de Jesus. O judeu praticamente tinha em mente que somente Deus era bom e nenhum outro. E isso a gente pode ver lá em Salmos 116:12, quando diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Com isso, ele está dizendo que a bondade do Senhor não pode ser retribuída. Jesus havia feito algo de tão bom que ele não poderia retribuir. E o que Jesus havia feito de bom para aquele homem até então? Exatamente as mensagens de seus sermões já estavam esclarecendo muita coisa dentro do seu coração. E em forma de gratidão ele diz: Bom mestre. E quando ele diz que Jesus é bom, ele está dizendo: Eu reconheço a sua divindade e não tenho como retribuir a bondade que você já me fez. Lá no Salmos 33:5 também vai dizer: A terra está cheia da bondade de Deus. E no Salmo 90:17, esteja sobre nós a tua bondade, a bondade do Senhor, e consolida a obra das minhas mãos. Então, o judeu, ele tinha esse entendimento. Somente Deus era bom e nós, seres humanos, não conseguíamos, por mais que tentássemos, retribuir a bondade de Deus. O jovem rico considera a divindade de Cristo quando ele chama Cristo de bom. Se Deus consolida a obra das nossas mãos, logo ele recorre a Cristo, pedindo que ensine como fazer para herdar a vida eterna. Veja que interessante. A partir do momento em que ele chama Jesus de bom, ele reconhece a divindade de Jesus e ainda diz: Senhor, me ensina a herdar a vida eterna. Um ser humano comum jamais poderia ensinar outro ser humano a herdar a vida eterna, mas ele reconhecia Deus em Cristo. No versículo 18, ele ainda usa mais uma palavra. Ele fala, mestre. Ele reconhece que Jesus tem autoridade para ensinar a semelhança de um rabi, que tem a autoridade dos doutores da Torá. Além dos escribas, ainda existiam os doutores da lei, os mestres da lei. Eles ensinavam com autoridade porque eles conheciam a Torá. A Torá, que é os 5 livros de Moisés, os livros pelos quais os judeus até hoje seguiam para fazer a vontade de Deus. Aquele que é apto a guiar o povo e a ensinar na Torá. Foi dessa forma que ele interpretou Jesus. Quando ele disse mestre, ele está dizendo: você tem autoridade para me guiar no caminho de Deus. Você vai me ensinar. Ainda no versículo 18, ele lança uma pergunta para Jesus dizendo: o que farei? Com isso, ele mostra que está disposto a mudar, de acordo com o ensinamento de Jesus. No versículo 18, ele também completa dizendo: para herdar. O que farei para herdar? Ele tem consciência que precisa ser salvo. Veja quantas coisas estão contidas em apenas uma afirmação. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu reconheço a divindade de Jesus, eu reconheço a sua capacidade de me ensinar, eu reconheço que eu preciso herdar a vida eterna, porque eu reconheço que eu preciso ser salvo. E quando ele fala de vida eterna, ele acreditava no céu. Ele sabia que havia algo a mais do que a terra. Ele era cumpridor da lei, segundo ele, e para ele, até ali, estava tudo certo. Mas por que ele precisava, então, apesar de ser um cumpridor da lei, precisar que alguém o ensinasse a herdar a vida eterna? Já que seguir aquilo que a lei estava me ensinando já me garantia essa vida eterna. Bom, de alguma forma, existia dentro daquele homem uma certa dúvida. E ele acreditava que talvez não somente as suas ações o faria chegar ao seu estimado final, a vida eterna. Se olharmos para o perfil deste jovem, acreditamos que a palavra certa que Jesus deveria ter dito era: vá e não peques mais. Não é? Porque ele era cumpridor da lei. Ele era um homem bom. Ou até mesmo, um dia estarás comigo no paraíso.
Externamente, este jovem tinha todos os indícios de ser um salvo. No entanto, Jesus, o Eu Sou, que Jeremias apresenta no capítulo 17, versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e a mente. 1 Samuel 16 diz, ele não vê como o homem vê. Se eu e você conhecêssemos o jovem rico, víssemos a sua vida de prosperidade e como ele mesmo diz, que seguia o exemplo da lei, eu e você, como seres humanos falhos que somos, acreditaríamos que, sim, ele já está salvo. Mas Jesus, ele não vê como a gente vê. Ele sonda o coração e a mente. Por isso ele completa a sua frase dizendo, falta-lhe ainda alguma coisa. Quando Jesus pergunta para o jovem rico se ele cumpre a lei, ele dá, sim, para Jesus uma lista de 5 coisas que ele fazia de acordo com o que a lei determinava. E Jesus olha para aquele homem e diz, pois é, mas ainda lhe falta alguma coisa. Se o jovem rico guardava a lei, reconhecia a divindade de Jesus, recebia a autoridade de Jesus como mestre, estava disposto a cumprir a vontade de Deus para herdar a vida eterna. Então, o que faltava? Quando Jesus pergunta ao jovem rico no versículo 20, você conhece os mandamentos? Jesus sabia que estava falando com um judeu de nascimento e que sim, ele conhecia e guardava as leis instituídas por Moisés. Embora todos os mandamentos estejam vinculados diretamente à pessoa de Deus, ou seja, para cumpri-los é necessário honrar a Deus. Espera um pouquinho aí. Clica aqui embaixo e se inscreve. Aproveita e deixa o seu like. E depois você continua vendo o vídeo, senão você vai acabar esquecendo. Não coincidentemente, esses também são os mandamentos mais fáceis de praticar, levando em consideração a mentalidade do judeu com relação ao mandamento. Por exemplo, adulterar. Para o judeu, era trair seu cônjuge. Para Jesus, era olhar com intenções erradas. Matar. Para o judeu, tirar a vida de alguém. Para Jesus, guardar a mágoa no coração. E então, o que fazer para herdar a vida eterna? Lá no versículo 22 diz assim, ao ouvir, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda alguma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Para herdar a vida eterna, temos que vender tudo o que temos. Como assim, Esther? Você está falando de viver uma vida de minimalista? Você está falando que eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho e viver como um ermitão, andando pela cidade somente com a chinelinha de couro, uma corda amarrada na cintura? Não era isso que Jesus estava falando. Jesus não está dizendo que só os pobres e os que não têm nada herdarão a vida eterna. Ele está dizendo que podemos até ter coisas, mas as coisas não podem nos ter. Em Mateus 6,21 está escrito, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Quando Jesus disse para o jovem rico, vende tudo o que tens, o que ele está dizendo é que tudo aquilo que cativa o seu coração precisa ser deixado para trás. Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aquele homem não foi capaz de desvencilhar de toda a riqueza que ele tinha para seguir Jesus. Considerar vender tudo que tinha e entregar aos pobres não era exatamente aquilo que ele tinha no coração. Amar a riqueza era muito maior do que amar a Deus para aquele homem. Embora ele achasse que amava a Deus porque cumpria os seus mandamentos, infelizmente isso não era verdade. Para herdar a vida eterna, é necessário se autoexaminar e perceber aonde está o seu tesouro. Se eu te perguntar o que você perderia hoje que tiraria completamente a sua paz? Muitas pessoas colocam nas redes sociais, meu filho, minha vida, meu marido, meu tudo, meu trabalho, tudo que eu tenho. O que está cativando o seu coração de forma que você não consegue substituí-lo por Deus? Era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus foi mais profundo. Ele toca naquilo que o jovem mais ama: dinheiro, conforto, segurança, poder resolver seus planos sem precisar de ninguém e nem mesmo de Deus. Imagina você ter a total independência. Muita gente fala que gostaria de ganhar na loteria só para viver uma vida confortável e não depender de ninguém. Será que o nosso coração também não está tentado a colocar as riquezas em primeiro lugar, assim como aquele jovem rico estava fazendo? Jesus não está fazendo apologia à pobreza.
Veja que depois de mandar distribuir o dinheiro aos pobres, Jesus completa: e você terá um tesouro nos céus. O coração do jovem não estava cativo ao Senhor, mas sim às riquezas. Encontramos aqui a quebra do primeiro ao quinto mandamento. Êxodo 21:4 fala sobre a idolatria. A idolatria era uma doença incurável para aquele jovem. Ezequiel 14:3-4 também vai falar sobre isso. Só o que o profeta Ezequiel vai dizer. Filho do homem, estes homens erguem ídolos em seu coração e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, digam-lhe, assim diz o Senhor, o soberano, quando qualquer israelita erguer em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Mas Esté, o jovem rico nem era idólatra. A Bíblia não fala que ele levava estatuetas de deuses para adorar. Gente, a idolatria é tudo aquilo que toma lugar no seu coração e tira o lugar de Deus em seu coração. Quando Jesus falou das riquezas, Jesus sabia do que estava dizendo. Jesus sabia que o coração daquele homem estava cativo às riquezas, por isso ele tocou nesse ponto. O que eu quero dizer para você é que para herdar a vida eterna, o seu coração não pode concorrer com nada, somente Deus tem que ser o centro dele. Embora exteriormente não parecesse um idólatra, o seu coração erguia altares para outros deuses. Para herdar a vida eterna, temos que seguir a Jesus. Jesus não está falando que só herdará a vida eterna aqueles que forem chamados para ir às nações e mudar as cidades, pregando a palavra de Deus, como faziam os apóstolos. Ele está dizendo que para herdar a vida eterna, você precisa abrir mão das suas vontades, tomar a sua cruz e segui-lo. Deus e a sua vontade precisam ser o nosso alvo da vida. Agora, não importa quem eu sou ou o que eu quero, mas o que importa é a vontade de Deus na minha vida. É a capacidade de negar a si mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas será que realmente os ricos não herdaram ou não herdarão a vida eterna? Bom, vamos lá. Quem foi rico na Bíblia e a gente sabe muito bem? Abraão, Jó, Salomão, Davi. Será que esses homens realmente não herdaram a vida eterna? O que esses homens têm de diferente desse jovem rico? Todos eles colocaram Deus no centro de suas vidas. Até Salomão, Esther. Sim, até Salomão. Salomão pecou e praticou a idolatria, mas a Bíblia fala que no final da sua vida, e isso está registrado lá em Eclesiastes, ele volta para Deus e reconhece que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E ele ainda não se dá por vencido. Ele faz um livro chamado Eclesiastes e ainda prega. Eclesiastes significa o pregador. Ele prega para as pessoas retornarem a Deus e abandonarem a idolatria. Talvez você tenha se visto na mesma condição do jovem, tendo coisas no seu coração que competem com a atenção de Deus. E agora? Lembre do que Jesus disse no versículo 27. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Clame-o até obter resposta. Encha-se da palavra de Deus para que seu coração não peque. Ande com os sábios e sereis sábios. Examine-se constantemente. Apresente o seu coração a Deus com sinceridade e seja honesto ao reconhecer os seus pecados. Dê nome a eles. No livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges, no capítulo 6, dá algumas orientações sobre como vencer o pecado. Use o Evangelho. Dependa do Espírito Santo. Reconheça sua responsabilidade. Identifique pecados sutis específicos dentro de você. Memorize e faça uso de versículos apropriados. Cultive a prática da oração. Chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. E para terminar, eu quero te dizer que lidar com pecados que competem a nossa atenção com a atenção de Deus não é fácil. Então eu quero citar aqui alguns escritores. Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se não tivesse feito absolutamente nada. Responsabilidade versus dependência. Você precisa se responsabilizar por aquilo que o seu coração ama. Você precisa depender do Espírito Santo para deixar de amar essas coisas. Então, oração, conhecimento da palavra e arrependimento
tem que andar junto. Venda tudo o que tens e siga-me. Só assim herdaremos a vida eterna. Quando o nosso coração estiver livre de todas as coisas e o nosso coração estiver cativo à vontade de Deus. Bom, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que Deus trabalhou no seu coração e na sua mente e de alguma forma você foi alcançada por essa palavra. Então, eu convido você a entrar nessa grande família, aperta no joinha, deixa o seu comentário. Eu amo ler comentários e coloca também a sua sugestão. O que você quer ver nesse canal? Bom, faz parte dessa grande família e se inscreve também. Eu espero por você aqui.